Mas segue aqui a matéria publicada no Globo, assinada pelo Daniel Gulino. TSE caça mandato de Deltan Dallagnol por unanimidade. Ministros consideram que ex-procurador pediu exoneração para escapar da punição. Qual seria essa punição, Carlito? Existe uma lei complementar de 1990, chamada Lei Complementar 64, tá? Que versa sobre a questão da inelegibilidade. Artigo 1º, são inelegíveis, e aí tem aqui o inciso 1º e tem aqui a linha Q, que fala aqui, por exemplo, sobre os membros do Ministério Público e da magistratura, que ficarão inelegíveis em alguns pontos aqui, como a gente está vendo. O grande problema que muita gente ignorou é que isso aqui só foi incluído a partir da Lei Complementar número 135 de 2010. Carlito, quem foi que sugeriu inserir a linha Q? Olha a ironia do destino. Quem sugeriu inserir a linha Q aqui foi o ministro Flávio Dino. Olha que ironia do destino, né? Entenda, emenda de Flávio Dino de 2010 fez TSE caçar mandato de Deltan Dallagnol. Em 2010, o Flávio Dino era deputado federal, tá? E ele solicitou ali que se acrescentasse na lei da ficha limpa no artigo 1º, inciso 1º, perdão, a linha Q, que inclui aqui, como a gente está vendo, ó, tá? Só pra gente colocar aqui, ó, magistrados e membros do Ministério Público Federal. Para quem não sabe, o Flávio Dino foi juiz federal, presidiu a AJUF, que era a Associação dos Magistrados Federais, né, dos Juízes Federais, e ele solicitou que se colocasse também os membros do Ministério Público, para que, se tivesse ali a punição por cometimento de algumas infrações, ou para que eles não tentassem burlar algumas infrações. E o que diz aqui o artigo 1º, inciso 1º da Lei Complementar número 64 de 90, que foi ali complementada pela Lei Complementar 135 de 2010. Os magistrados e membros do Ministério Público que forem aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória e que tenham perdido o cargo por sentença, ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar, perderão ali a elegibilidade por 8 anos. Carlito, mas o caso do Dallagnol, o Dallagnol publicou ali nas redes sociais dele esse documento, que é o documento do Conselho Nacional do Ministério Público Federal, que diz que ele tomou só 2 punições e que não tinha nenhum PAD em aberto, que os únicos processos que ele tinha eram esses. Na verdade, esses processos aqui eram os que tinham punição já confirmadas. Tanto que ele ainda recorreu desse processo no STF, e a decisão do ministro Fachin, se não me falha a memória, eu vou mostrar, do Dias Toffoli, se não me falha a memória, decidiu manter a punição. Por que eu tô dizendo isso pra vocês aqui? Cadê? Só pra trazer aqui. Por que eu tô dizendo isso pra vocês? Porque o Dallagnol publicou isso aqui e meio que assim, publicou e correu, né? Deixou ali os defensores deles brigando, porque ele queria isso, queria aquilo. E olha o que diz aqui, ó, que ele teve 2 condenações aqui, lá no CNMP, certo? Que uma delas gerou a advertência e a outra gerou a censura. Só que no caso da escala do Ministério Público Federal, no que diz respeito às punições, a gente tem uma hierarquia ali de punições. A primeira você tem ali a advertência, a segunda você tem a censura, que é um pouco mais grave, e a próxima você pode ter, por exemplo, uma suspensão seguido ali de exoneração e até mesmo de suspensão da aposentadoria. E o que aconteceu? Quando o Deltan Dallagnol solicitou a sua exoneração ao Ministério Público Federal no dia 3 de novembro de 2021, constavam contra ele ainda 15 pendências administrativas, dentre elas sindicâncias em abertos, apurações, inclusive pedidos de análise ali de casos, envolvendo até mesmo o pedido do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que, segundo informações colhidas ali pela Operação Spoofing, aparecia o Deltan Dallagnol em áudios junto com figuras ligadas ali à força-tarefa da Lava Jato, falando até mesmo na possibilidade de grampear ou de investigar ministros do STJ. E o que acabou acontecendo? Quando ele pede a exoneração no dia 13 de novembro, quando se confirma a exoneração dele, todos esses processos são simplesmente parados. Eles param de seguir.
Qual que seria o trâmite seguinte desses procedimentos, Carlito? A grande maioria deles viraria os PADs tradicionais, como a gente conhece, os procedimentos administrativos tradicionais, que culminariam ali na decisão da suspensão e, em consequência, da demissão do Deltan Dallagnol. Por que você está afirmando isso, Carlito? Porque como ele já tinha essas duas decisões tomadas lá pelo Conselho Nacional do Ministério Público, primeiro da advertência e depois da censura, a sequência, isso seria considerado, tá, como sendo um fator histórico anterior, né, como sendo a reincidência. A sequência, a punição seguinte seria a mais gravosa, que seria o quê? A suspensão e depois a demissão. E como é que eu tô afirmando isso? Porque o Diogo Castor, aquele mesmo daquele papo lá do pedágio que eu mostrei aqui há um tempo atrás na live, ele era amigo do Deltan Dallagnol, inclusive em um dos áudios divulgados ali pela operação, pela Vaza Jato, né, do The Intercept Brasil, em um áudio, aparece o Deltan Dallagnol, supostamente, combinando como é que iriam fazer para impedir a punição do Diogo junto ao Ministério, ao CNMP. Por quê? Porque quando ele publicou o outdoor, junto inclusive com a presença na imagem do Deltan Dallagnol, fazendo defesa da Operação Lava Jato lá em Curitiba, ele cometeu crime de improbidade administrativa, se não me falha a memória. E isso, levado em consideração a outras punições que eles tinham tomado, ele acabou sendo demitido. Carlito, quando foi que aconteceu a demissão do Diogo Castor? O Diogo Castor foi demitido no dia 18 de outubro de 2021. Poucos dias depois, para ser mais preciso, cerca de 17, 18 dias depois, o Deltan Dallagnol vai e pede exoneração ao Ministério Público Federal, porque ele sabe que alguns procedimentos, inclusive, que estavam encaminhados lá no CNMP, inclusive pela própria Corregedoria também, seriam encaminhados para abertura de PAD. Um destes procedimentos, que eu vou mostrar para vocês aqui, a sustentação do advogado que foi lá defender a coligação o Brasil do Futuro, eles mostram que o Dallagnol ficou sabendo que no dia 28 de outubro de 2021 teve esse procedimento que viraria um PAD, e para evitar a inelegibilidade, ele acabou solicitando a exoneração no dia 3 de novembro. Além de